dá-me o dinheiro que preciso e eu encontrarei o resto. Não. Não é assim que funciona. Conheces o Mike Tyson? Um dos melhores boxers de sempre, que apesar do seu sucesso e dos 400 milhões que ele ganhou, foi à falência. E não é caso único. Muitos jogadores de futebol têm o mesmo desfecho e outros atletas de vários desportos. Simplesmente o futebol é o rei em Portugal e por isso conhecemos mais casos desses. Agora, outros que não são tão conhecidos são pessoas que ganham a lotaria e depois acabam com nada. Perdem tudo. Ficam com menos do que tinham antes. É difícil de acreditar nisto, não é? Mas é verdade. Porquê? Porque não têm o mindset. Não sabem gerir dinheiro, nunca aprenderam. Não se ensina nas escolas. Ao passo que alguém que tem pouco, se o souber gerir, vai conseguir multiplicá-lo. Com paciência e perseverança, claro. E essa parte mental é muito trabalhada neste livro e vale imenso dinheiro. É como desbloquear aqui uma capacidade que não sabíamos que tínhamos. Então, entendo que possa parecer bom demais para ser verdade, ser assim tão simples, mas é mesmo a chave, o mindset. E depois é deixar o tempo fazer o seu trabalho com os juros compostos, que foi o tema que abordámos no vídeo anterior sobre esta série de livros. E se quiseres que eu fale de algum, diz-me nos comentários que livro é que mais te ajudou e que mais gostaste. Este do Napoleon Hill é um dos que eu vou dar às minhas filhas e tentar que elas leiam, quando forem maiores, claro, porque a mim me impactou imenso e ajudou muito, assim como O Homem Mais Rico da Babilónia, que explica muito bem o que é que são os juros compostos de uma forma simples para toda a gente conseguir entender. Esse é o maior segredo dos investimentos, que é o nosso dinheiro gerar dinheiro. E esse novo dinheiro tem que ser posto a render para gerar mais ainda, o que faz o efeito de bola de neve sempre a crescer e a aumentar a um ritmo cada vez maior. E a determinada altura já não temos que fazer nada porque ele cresce sozinho. Muito mais do que nós conseguiríamos com o nosso trabalho e suor e tempo, que é aquele sonho que toda a gente tem de ganhar dinheiro enquanto dorme. Ou seja, é esperar, ter paciência, perseverança. E onde é que encontramos isso, Tiago? Por exemplo, na High Five, a quem agradeço por ter patrocinado o vídeo de hoje, onde eu invisto com o meu próprio dinheiro, que me custou a ganhar, por isso não o ponho em qualquer sítio porque eu não o quero perder. O que eu quero é que ele trabalhe para mim e me ajude a ganhar mais. É isso que eu gosto tanto aqui na High Five. É como os juros são pagos mensalmente, faz este efeito de bola de neve mais rápido do que se eles fossem pagos apenas anualmente, como por exemplo num depósito a prazo. Mas aí tem capital garantido, portanto é normal que aqui haja uma taxa de rentabilidade superior para compensar esse risco extra. Mas afinal, o que é a High Five, Tiago? Então, esta já é a quarta vez que eu te falo dela aqui no canal, já foram 3 vídeos, e hoje queria focar-me em 3 grandes novidades que foram saindo entretanto, nomeadamente as taxas mais altas, já há aqui alguns investimentos com 15% de rentabilidade, e eu próprio já estou a investir, foi o mais recente que eu fiz, foi exatamente 15%, apesar de serem prazos mais longos, o que tem lógica, porque o risco é maior por causa do fator tempo. Então quem quiser prazos mais curtos, continua a existir, com taxas que também são atrativas. Depois, a segunda novidade é que o mercado secundário que está a ser desenvolvido e que ficará disponível brevemente. Falam aqui em setembro como data de lançamento. O que se liga muito bem com o ponto anterior, dos prazos mais elevados, porque se alguém agora mudar de ideias e quiser vender, pode vender mais cedo, não tem de esperar até o final do prazo. Vamos ver depois os detalhes de como é que isto funciona na prática, mas é uma ferramenta em que a High Five está a trabalhar para nos trazer. Provavelmente não vais ganhar tanto, mas pelo menos tens acesso ao capital mais cedo, que é aquilo que é mais importante para ti. E por último, mas não menos importante, são estas promoções que agora estão mais automatizadas. E porquê que isto é importante? É que houve pessoas a manifestar dúvidas sobre como é que faziam para ter acesso a alguma promoção e a High Five pensou, ok, então vamos simplificar isto, ouviram os clientes, melhoraram o serviço, por qualquer que seja, dá sempre para melhorar e isto é uma nota muito positiva de sabermos que eles realmente estão ativamente a trazer novas funcionalidades, mais taxas, mercado secundário e também ouvir o feedback dos clientes e a melhorar aquilo que já existe. Então desta forma, as promoções são automaticamente aplicadas. E isto é um ciclo vicioso, porque se ouvem os clientes e introduzem novas funcionalidades, na verdade não é ciclo vicioso, é ciclo virtuoso, que a plataforma fica melhor ao acrescentar as novas funcionalidades, as pessoas gostam mais, pedem melhorias e vai sempre sendo aperfeiçoado. Então se ficaste curioso, já sabes que podes seguir o meu link que está aqui em baixo na descrição para te registares gratuitamente e ganhares ainda 0,5% extra nos teus investimentos durante os primeiros 90 dias após o registro. Então passa por lá e agora vamos pensar em rodar a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação
sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E então, à semelhança do último vídeo sobre o homem mais rico da Babilónia, aqui eu não quero fazer um resumo do livro. Por um motivo muito simples, é que vai-se perder a essência. Repara, porque é que nós seres humanos comemos? Para termos os nutrientes e conseguirmos crescer e sobreviver, sim. Mas se fosse só isso, tomávamos uns comprimidos. Ou punhamos soro, não era preciso nada disto do sistema digestivo, que às vezes nem funciona muito bem, e lá temos de ir à casa de banho em alturas que não dá jeito nenhum. Era muito mais eficiente tomar as vitaminas logo, mas não é assim que nós funcionamos. E fazer dessa forma, se calhar até dá, não sei, não é a minha área, mas pelo que vejo no mundo, se não é natural, não vai correr muito bem. E o mesmo se pode dizer da nossa forma de aprender. Podíamos só ler o resumo? Podíamos. Mas não iríamos apreender da mesma maneira. Os nossos pais até tentaram. Disseram, olha, cuidado com isto, não faças aquilo. E é justamente isso que eu vou fazer e por esse caminho. Porque eu preciso bater com a cabeça na parede, que é para aprender por mim mesmo. Se calhar tu não, mas a maior parte das pessoas sim. Por isso aqui quero deixar-te com água na boca para tu depois leres o livro e deixares que ele te transforme. E eu sei que isto é piroso de se dizer, mas o impacto que as coisas externas têm em nós depende da nossa receptividade. Por exemplo, se puserem aqui uma música pesada a dar, eu fujo porque não é o meu estilo, mas se calhar é o teu e vais gostar imenso. E vai-te transportar para outra dimensão e vais te sentir bem. A mim só me vai transportar para fora daqui. E eu admito que este livro possa não ser o teu estilo. Podem ser brócolos. Faz bem, mas não gostas. Mas eu vou tentar dar brócolos às minhas filhas na mesma. E vou tentar que elas leiam isto. E o impacto que vai ter nelas vai ser diferente dependendo da fase de vida em questão. Por exemplo, o livro da Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, quando o li a primeira vez, achei interessante, super giro. E até posso fazer um vídeo sobre ele se tu quiseres. Mas foi só da segunda vez que eu li que se fez o clique. Então o teu clique pode ser com este livro ou não. Eu vou partilhar contigo aqui as frases que mais me marcaram, que se calhar até nem te dizem nada, ou dizem, se forem explicadas no ritmo do livro, e não ser só aqui tipo bomba. Imagina que eu chegava ao pé da minha mulher, enquanto ainda não éramos namorados sequer, e perguntava-lhe, oi, queres casar comigo e ter 4 filhas? Calma, moço, as coisas têm o seu ritmo. E até podes chegar ao mesmo destino, mas tens de fazer o teu caminho. E estou a dizer-te isto tudo porque seres tu a ler é completamente diferente de ser eu a fazer o resumo. Não vais assimilar da mesma maneira. Até podes nem assimilar nada com este vídeo. Mas pelo menos ficar com a ideia e depois trabalhá-la no vídeo, no livro. Ou se calhar já tinhas ouvido e aqui vais confirmar. Enfim, eu vou falar para o Tiago de 18 anos, dizer-lhe o que eu gostaria que me tivessem dito e depois tu logo vês o que é que faz mais sentido para ti. E se quiseres que eu te fale de outro livro, mas com uma intro mais curta, diz-me nos comentários. Então, a primeira ideia que me chamou a atenção foi algo muito prático para fazer todos os dias. Não é só pensar, afinal, é preciso fazer algo, como é evidente. Então, a dica é, em primeiro lugar, definir o montante. Qual é que é esse valor que tu queres? Boa. Agora, do que é que tu vais abdicar para lá chegar? É que não é só, quero este valor. Está bem, mas isso toda a gente quer qualquer coisa. Então, saberes que sacrifícios é que vais fazer para chegar aí. Depois, a data. Quando é que queres atingir esse objetivo? Quarto ponto, fazer um plano, que é para chegar lá, e começar logo a executá-lo. 5. Escrever tudo isto que eu acabei de dizer, é para estar escrito. Que é para quê? Ponto 6, ler isto de manhã e à noite. E porquê é que vais ler? Por causa do ponto 7, que é imaginar que tu já tens isto que tu queres. E aqui é que tu se calhar vais franzir os olhos, mas esta ideia é super importante. Porque se tu acreditares, então já vais agir de acordo com isso. Imagina que queres trabalhar numa empresa de advogados, mas vestes-te com fato de treino, que é aquilo que tu gostas e que é confortável. O fato de treino não tem mal, mas não é a roupa adequada para uma empresa de advogados. Tem que ser o fato e gravata. Da mesma forma que o Ronaldo, quando vai jogar e marcar um penalti, também não vai engravatado. Vai com corrida de desporto, que é muito mais adequada àquele sítio. E isto é o acreditar, é o primeiro passo. Tem que ser dado antes de conseguir chegar onde tu queres. Primeiro tens que te vestir bem e só depois é que vais à sociedade de advogados para pedir esse emprego. Não é ao contrário. Quando eu for um advogado vou-me vestir bem. Não. É que assim eles nem te vão contratar. Vestir bem, entenda. Só que eu não estou a criticar quem usa fato de treino. Eu próprio corro a meia maratona e não vou de gravata. Mas olha, esse também é um bom exemplo. Imagina que tu queres fazer a maratona. Isso eu não consigo, só consigo a meia. Mas se tu pensares, ok, eu sou um maratonista e vou já começar a treinar como um maratonista, obviamente com os teus limites, há quem treine 1 hora, se calhar tu só vais treinar meia hora, mas estás já a pensar, eu sou maratonista e é por isso que eu estou a treinar, não é? Quando eu acabar vou ser. Não, já és. E é por isso que já vais treinar com essa convicção, com essa confiança. Faz mesmo diferença este mindset, porque a força de vontade, upa. Depois outra ideia, converter disabilities em assets. O que é isto? É pegar numa dificuldade e transformar isso num potencial. Imagina uma pessoa que por algum acidente perde um braço ou uma perna. Há vários casos destes que depois elas criam uma empresa, fazem uma prótese e conseguem ajudar muitas outras pessoas que tiveram um problema idêntico ou que têm uma necessidade semelhante. Então, por um lado é muito triste, sim, aquilo que lhes aconteceu,
mas por outro, aquilo que elas conseguiram fazer com isso. E a quantidade de pessoas que elas conseguiram impactar positivamente é extraordinário. Então transformaram uma coisa que poderia ser à partida menos feliz em algo maravilhoso. E um outro exemplo menos incrível, mas que eu me lembro sempre por causa do Shark Tank português, foram jovens que tinham umas ideias por causa das meias que eram difíceis de pôr a lavar e depois perdiam-se, já não sei qual é que é o par, e então com o sistema deles as meias estavam sempre juntinhas, era mais fácil. Ok, não é um problema super grave, mas lá está, foram pessoas que viram uma inconveniência, pensaram como é que vamos resolver isto e resolver a toda a gente. Então nós temos esse poder de resolver um problema do mundo com base em algo que nós sentimos e que sofremos na pele. Ou então podemos ignorar completamente e seguir por outro caminho. Isso já depende de cada um, mas cá está esta tal psicologia, que foi um ponto super interessante que ele referiu aqui no livro. Depois outra ideia é que falhar não é um fracasso. É simplesmente aprender que afinal, olha, não é por ali. Ah, Tiago, isso é clichê, conversa de falhado. Não. Adiar é que é conversa de preguiçoso, procrastinador e amedrontado. É começar a esforçar e ir adaptando. Ah, mas as condições perfeitas, isso não existe. Vai haver sempre desculpas. Eu, para estar aqui hoje, tive sorte. Sim, é verdade, sou o primeiro a admitir. Mas também me esforcei. E muito. Ouvi muitos nãos, malta a dizer-me que não era possível. Abdiquei de férias, de fins de semana, de noite, jantares fora, festas. Para quê? Para falhar. Porque durante 2 anos recebi 0. E no terceiro ano o meu primeiro pagamento foi de 20 euros. Depois de eu ter gasto centenas em luzes, em câmara, em microfone, em computador, todo este aparato, mais o tempo que eu perdi e todas as coisas que eu abdiquei, 20 euros. Era muito mais confortável para mim dizer que nunca iria fazer parte destes 0,1% do YouTube, que eu na altura nem sabia qual era a percentagem. Então como é que eu consegui? Em primeiro lugar, sorte, sim, sem isso não dava, mas sorte só não basta, porque quem ganha a lotaria também tem sorte e mesmo assim perde dinheiro. E já houve vários canais com maior audiência do que o meu e que hoje já não estão cá. E eu até tenho essa lista porque em 13 anos houve momentos muito duros aqui. E eu nunca desisti, mas enfim, divago. Isto para dizer que os limites que nós temos são os da nossa mente, isso é o que ele diz aqui no livro. O que é preciso ter cuidado aqui a fazer a interpretação, porque, por exemplo, o Miguel Milhão disse há pouco tempo num podcast que ele, para ser jogador de futebol, eu não sei se ele queria ou não, mas que não daria para ele por causa da questão da visão. E eu não lhe vou dizer, olha, isso é psicológico, vai lá correr atrás da bola. Não, é um problema real. Então aqui temos de interpretar esta frase do livro da forma correta, que é para coisas que não são objetivas. É mais para aquelas coisas em que é mais uma questão de acreditar. Porque o cérebro não sabe se é verdadeiro ou falso. Só sabe se acreditas ou se não acreditas. E se acreditares, tem mais impacto. Por exemplo, fizeram um estudo e um jogador de basquetebol que treina todos os dias melhora quase tanto como outro jogador que não treinou durante esses dias, mas que passou todo o dia a pensar no treino. Isto é muito estranho e incrível. Sinceramente custa-me a acreditar, mas foi o estudo. Porquê? Porque o cérebro está sugestionado. É por isso que às vezes se diz que algumas pessoas atraem a má sorte. Não estamos aqui a falar de energias e questões esotéricas, mas é que se a pessoa não tem autoconfiança, vai estar cabisbaixa, não se vai esforçar ao máximo, vai ter dúvidas e isso, claro que vai fazer com que cometa mais erros. Por exemplo, o Ronaldo, quando chuta, ele tende a acreditar que aquilo é para ser golo, mesmo que não seja. Se ele está ali a pensar, será que chuto, será que corro para trás, para a frente, passo para aquele, mando beijinhos para a Suíça? Essa indecisão vai-lhe custar o golo. Não há tempo a perder, tem de avançar. Porque senão vai estar ali, depois vem alguém, tira-lhe a bola e ele, ai, que azar que eu sou, tirar uma bola, eu tinha a bola à frente da baliza. É claro que azares acontecem, mas isto é convicção, é super importante. Por exemplo, há pouco estava-te a dizer que tive sorte neste trabalho. E é verdade, eu acredito mesmo nisso. Mas quando eu saí da faculdade, também acreditava que ia ser possível viver disto. Mesmo com pessoas a dizerem que não, e a dizerem que os vídeos eram ridículos. E eram, estavam certos. Mas eu continuei a trabalhar, porque acreditava mesmo que ia conseguir melhorar esses pontos fracos. E volto a repetir, trabalhei muito para chegar aqui. Não foi só acreditar. Ficar assim a acreditar não dá. Mas se eu duvidasse, não o teria feito. Não teria posto este esforço todo. Portanto, se eu não acreditar, é indiferente se eu sou preguiçoso ou se eu sou trabalhador. Porque nem sequer teria começado nem arriscado fazer isto. E ficava só a lamentar-me, ai, que vida má que eu tenho. Porquê que eu não sou youtuber? Alguém que me manda uma conta com subscritores por e-mail. Pois, mas aquilo que eu perguntava a mim próprio é, Tiago, mas tentaste tudo? Chegaste ao ponto de ter uma vida mesmo desconfortável que nenhum amigo teu queria ter? Sim, e conheço poucas pessoas dispostas a abdicar de tudo aquilo que eu abdiquei para conseguir chegar aqui. Porque dizem que a vida não tem piada assim. E eu respeito, têm razão. Naquele momento não tinha piada nenhuma. Então isto para dizer que não está certo nem errado. Depende dos objetivos e da personalidade de cada pessoa. Eu já vos disse noutro vídeo que eu não trocaria de lugar com o Elon Musk. Mas Tiago, ele é trilionário. Está bem? E tem 12 filhos de 4 mulheres. Eu gosto mais da minha família assim. Podia ter mais dinheiro se eu não tivesse tantas filhas, não é? Olha, era menos despesa, dormia mais. Mas o dinheiro não me preenche, não me traz felicidade. Mas divago novamente. Então é possível
impossível atrair esta má sorte, até porque uma pessoa que vê tudo com olhos negativos, para ela tudo é um problema. Enquanto que alguém mais otimista vê sempre o lado positivo das coisas. Tive uma doença. Pronto, mas é uma doença que dá para curar. O otimista vê deste ponto de vista. O pessimista vê, ei, porquê é que me calhou a minha doença? Então o otimista acaba por se sentir mais agradecido e o outro mais amaldiçoado. E essa perspectiva depende da pessoa. Está muito aqui. Portanto, não é que a pessoa atraia a má sorte, é que simplesmente essa atitude dela perante a vida faz com que veja as coisas com outros olhos menos bons. E parece que tudo é uma coisa má, quando na verdade essa dificuldade pode ser uma oportunidade. Lembras-te do que falei há uns minutos? De um problema que a pessoa tem e a inventar uma solução que também vai ajudar outras pessoas? São formas de olhar para a vida. Depois outro ponto que aqui fala é que o criminoso habitua-se. Portanto, primeiro faz uma maldade, se calhar aquilo dá-lhe um bocado de comichão, mas depois faz tantas vezes que já é normal para ele, já não sente nada. E tem piada porque vi há pouco tempo um episódio do Miguel Milhão com o Zorlac, em que eles falavam do humor em Portugal ser muito à base de críticas. Especificamente criticar os outros. E que o Zorlac tinha enviado um e-mail à pessoa, que era para ela parar de fazer aquilo, porque a mulher dele, que não é uma figura pública, estava-se a sentir mal por estar a ser atacada assim publicamente e, portanto, não tem que levar com aquilo. Penso que até andava a vomitar. Eles pegaram nessa mensagem e gozaram ainda mais por cima. Ou seja, não há valores morais. Tu és cifrões e gozar contigo vale dinheiro. Estás mal? Azar o teu! E isto é veneno para a sociedade. Mas a serpente já está tão habituada ao seu veneno que pode tê-lo na boca e não lhe acontece nada. E isso é mesmo triste, porque eu pessoalmente vejo o humor como uma coisa que é suposto ser alegre, para animar, e acho que é algo maravilhoso no mundo, mas se a pessoa é tão limitada que não consegue fazer rir os outros sem gozar com alguém, tipo usar as pessoas como degraus que ela pisa que é para conseguir chegar mais alto, então, do meu ponto de vista, falhou como humorista. Mas respeito, liberdade de expressão. Agora, como eu não concordo, não vou ver nem vou apoiar. Prefiro usar o meu tempo com coisas mais úteis, que me construam, que me ajudem a chegar mais longe, sem pisar ninguém. Já fui muito pisado aqui no YouTube e isso afetou muito negativamente, mas eu nunca abri a boca, porque isso seria responder na mesma moeda e eu não piso os outros. Mesmo aqueles que me usam de carpete para tornar o caminho deles mais macio. São formas de estar no mundo. Cada um é que sabe o que é que quer que digam de si no seu funeral. Já pensaste nisso? Como é que tu queres ser lembrado? Ajuda muito a perceber se aquele caminho que tu estás a percorrer é realmente aquele que tu queres para a tua vida. Às vezes o dia-a-dia é tão cheio que não dá para parar e refletir e pensar, ok, é mesmo isto? E assim depois podes ajustar. E essa foi outra ideia aqui deste livro que toca no primeiro ponto, que é de parar e pensar durante meia hora por dia quem é que eu quero ser, imaginar-me essa pessoa. E de alguma forma vais ser essa pessoa. Porque acreditas tanto naquilo, tu vais fazer isso. Repara, se tu acreditas, eu sou saudável, sou saudável, sou saudável, que de repente dão-te ali uma sobremesa cheia de açúcar e tu dizes, não, isto não é para mim. Nem te custa, porque tu não és aquilo. Se tu acreditares, o teu subconsciente vai mandar ideias para o teu consciente, vai mandar pensamentos, vai mandar inspirações e vai retirar as limitações do cérebro. Por isso é que dizem que a fé remove barreiras. E isso leva-nos a outra fase que, lá está, eu não sei se é dele mesmo originalmente, porque já ouvi em vários sítios, mas diz que alguém que desiste nunca ganha e uma pessoa que ganha nunca desiste. Em inglês soa melhor, que é a quitter never wins and a winner never quits. Está lá isso. Depois outra ideia assim um bocado maluca, desculpa dizer isto, mas eu fiquei assim surpreendido, são as Positive Affirmations. E houve um médico que disse ao paciente, olha, pensa várias vezes por dia que estás bem e vais ver que ficas bem. E resultou. Bem, eu não sei com que doenças é que isto dá, mas de facto é algo que já tenho ouvido bastante, mesmo com coisas mais sérias. E olha, malta, eu só estou a falar do que estava no livro. Se souberem de algum estudo, por favor, partilhem. Eu de facto tenho ouvido de pessoas que são sérias, que existe uma terapia deste género, de ir à raiz dos problemas. Mas olha, como é tema que eu não domino, vou só dizer o que está aqui. Mas de um ponto de vista mais prático, o que ele diz é, imagina-te a fazeres o ato que vai gerar aquela receita que tu desejas. São mais uma vez os nossos pensamentos a definirem aquilo que nós vamos ser. E o que ele diz é, eu sou master porque consigo influenciar o meu subconsciente. Eu não pus isto tanto em prática como gostaria. Lá está, se calhar estás a duvidar destas ideias, mas eu sou só o mensageiro. Achei super interessante e é por isso que estou aqui a partilhar contigo. Até houve outra ideia mais avançada em que ele diz, pensa muitas vezes que vais ficar doente e vais ficar doente. Uou, não sei. Passando um bocadinho para o outro lado, ele diz, knowledge, ou conhecimento, não é poder. Ele dá o exemplo dos professores. Os professores não têm imenso dinheiro, apesar de terem imenso conhecimento. Porquê? Porque o conhecimento não é poder, é potencial de poder. Por exemplo, eu fiz a matemática toda até o 12º ano, só com teoria. Eu lia, entendia, não precisava de fazer exercícios, também não era o melhor aluno, mas conseguia fazer as coisas. Na faculdade, não funcionou. Apesar de conseguir fazer as matemáticas todas do técnico, mas aí já tive de fazer exercícios e pôr em prática, porque perceber a teoria não bastava. Então lá está, é o potencial, e o potencial tem que ser aplicado. E dá aqui um exemplo super interessante do Henry Ford, aquele que criou a Ford, aquela marca de carros, que ele em tribunal foi chamado de ignorante, por não ter assim muitos estudos, e ele diz, ok, mas eu tenho um botão que chama uma pessoa que me sabe responder a problemas de direito, tenho outro botão que chama pessoas que me sabe responder a problemas de finanças, tenho outro botão que chama uma pessoa que sabe responder a problemas de mecânica, e eu fiquei assim a pensar, tipo, ok, bom ponto. E tendo em conta o sucesso todo,
não parece ter sido uma má estratégia. E um fator que ele acredita que consegue prever melhor o sucesso de alguém é a inteligência emocional e não tanto o sucesso escolar ou o QI. E notamos muito isso no mercado, não é? Que naqueles momentos de pânico pode haver uma pessoa super inteligente, mas ela está tão focada no o que é que o meu dinheiro está a perder, que ela não consegue aguentar-se e vai fazer aquilo que é irracional, mas que a vai descansar. Nós, seres humanos, somos racionais, mas também somos emotivos. E há muitas decisões que nós tomamos que são à base de emoção. E muitas vezes arrependemos-nos delas, mas acontece. Depois, outra ideia aqui perdida são as reuniões mastermind, portanto, tentar reunir-te com pessoas para pensares em algum problema, pensares na vida, de preferência pessoas que também sejam assim ambiciosas, ou pessoas que tenham objetivos idênticos aos teus, ou a mesma garra, a mesma força de vontade. Isso ajuda muito a alinhar. E há aqui um livro onde eu depois vou querer explorar isso contigo, que é neste aqui do Ano em 12 Semanas, um guia super prático, ajudou-me imenso. E não é só aqui, há vários livros que exploram esta ideia destas tais reuniões semanais. Depois, outra ideia interessante é que se algo é grátis, então vamos dar pouco valor. E é interessante, eu pessoalmente já comprei vários cursos online e sei que lhes dei mais valor por causa do dinheiro que me custaram. Tipo, quis aproveitar todos os fundinhos e não é que eu desprezo os outros que são gratuitos, mas neste aqui eu tenho que dar extra valor porque eu dei valor. Foi mais difícil para mim para ter acesso. E estás a ver que são aqui muitas ideias soltas, não é? Por isso é que eu disse, isto não é o resumo do livro, são os pontos que eu anotei e que mais me chamaram a atenção e que se calhar lendo outra vez tiraria outras conclusões, outras aprendizagens. Então, uma muito interessante que lá está e que para mim não se aplica muito, que é não começar por baixo no emprego. Ou seja, num estudo conseguiram ver que as mulheres hoje em dia ganham menos porque logo no início elas pedem menos. Até podem saber mais e ser melhores, mas não parecem. E parecer é super importante. O homem arrisca sem medo, mesmo que não saiba nada. Vemos isso imenso nas escolas. Muitas vezes as raparigas sabem a resposta, mas não arriscam. E isto é no geral, obviamente que não estou a falar de caso a caso em particular. Existem exceções, mas na maioria dos casos funciona assim. As raparigas não querem fazer má figura. O rapaz quer lá saber. 2 mais 2, 5. Toma, fui primeiro. Mas está errado. Não interessa, fui o primeiro. Depois, dicas de como ser líder. E também de como ser um bom funcionário. Eu tenho aqui dicas para fazer um CV. Podes ver isso aqui. Foi uma parte que eu não tomei notas porque, enfim, não se aplica para o meu cenário, não é? Depois achei interessante ele dizer que as pessoas trabalham por reconhecimento e não por dinheiro. Ok. Em alguns casos, se calhar, não sei se é a maioria em Portugal, mas, por exemplo, havia um senhor muito rico que queria ser presidente dos Estados Unidos. Sabes de quem é que eu estou a falar? Ele já tinha a vida feita, mas quis ir. Porquê? Ou porque tinha uma boa visão e queria salvar o país, ou porque queria ser reconhecido como poderoso, que é algo que o dinheiro não compra. Compra muita coisa, mas não isto. Então assim está no cargo mais importante do mundo. Uou! Ou então era um pouco de cada uma destas coisas, não sei. Temos de lhe perguntar. Mandar-lhe um tweet. Depois outro ponto muito interessante é que um seguidor inteligente torna-se líder. Uau! E isto fez-me lembrar no Ronaldo e no Quaresma. Se calhar aquilo que eu vou dizer vai ser injusto. Provavelmente tu percebes mais de futebol do que eu, vais-me corrigir nos comentários. Mas a ideia que eu tenho é que o Quaresma foi logo para o Barcelona, enquanto que o Ronaldo esperou mais um bocadinho ali no Sporting e só depois é que foi para o Manchester United, quando já estava um bocadinho mais firme e já conseguiu depois dar o salto. Como o Quaresma estava um bocadinho verde, não deu para amadurecer suficientemente lá no Barcelona e não correu tão bem. Foi esta a perspectiva com que eu fiquei. Corrige-me se estiver errado, e é por isso que as carreiras foram tão diferentes, porque a paciência é muito importante. Como diz o Eugénio, não somos ramos com metralhadora, é sniper, é certeiro. Warren Buffett também é assim, esperar pelo momento certo. O caçador, o tipo que tem o arco e a flecha, não está sempre a atirar. E identificar esta oportunidade pode ser difícil, porque às vezes ela apresenta-se como um falhanço ou um azar. E voltamos àquilo que falámos há pouco, do otimista, que vê as dificuldades como uma oportunidade para fazer alguma coisa com isso. E aí que o sniper, pumba, acerta em cheio. Depois outra ideia, e parece que elas aqui caem todas de paraquedas, não tem nada a ver, mas no livro estão todas ligadas, existe uma sequência. Eu é que só anotei algumas coisas, portanto, eu não estou aqui a fazer um resumo lógico sequenciado, foram apenas algumas ideias que eu quis registar para depois ir lembrando e não ter que ler o livro todo. Venho só aqui ver as minhas notas, que mesmo assim são 24 páginas. Gosto de escrever muito porque muitas vezes o escrever ajuda a decorar melhor aquilo que estamos a pensar. Então eu leio, entendo, mas posso me esquecer. Então se eu escrever, ajuda a gravar melhor na memória. E depois lá está, posso vir aqui rever. E então, a ideia é que o enriquecimento rápido é mais perigoso do que a pobreza. E aqui voltamos àquele exemplo de tantos milionários que depois ficam pobres porque não sabem gerir. Por outro lado, a malta que fica rica lentamente, gradualmente, consegue aguentar mais tempo com essa fortuna. E também por isso vive
vive mais tranquilamente. Depois há aqui um questionário que é para nós pensarmos se anualmente temos mais sucessos ou mais falhas. Achei isso também super interessante e prático, portanto não é só pensar. E aqui voltamos a reforçar aquela ideia da confiança que falámos há pouco com o Ronaldo, é que a malta que age como se fosse sortuda acaba por atrair mais oportunidades para si. Quanto mais não seja, porque de um ponto de vista humano, pode haver pessoas que lhe ofereçam oportunidades na esperança de também conseguir algo para elas. Porque como veem que ele tem sorte, ou que as coisas lhe correm bem, vou tentar aqui algum negócio, uma parceria com ele, que é para ver se isto me corre bem também. E isto pode não ter muita lógica, mas lembra-te daquilo que falámos. As pessoas são mais influenciadas por sentimentos do que pela razão. É por isso que há pessoas que às vezes se perdem nas drogas, não é? Elas não sabem. Claro que sabem, mas vou só experimentar, é só uma vez, os meus amigos dizem que é bom, eu vou ser forte. Elas sabem que isso não tem lógica, mas o sentimento naquele momento dá para aquele lado. E aqui não vou estar a dizer se está bem, se está mal, porque repara, se nós não tivéssemos sentimentos, éramos apenas robôs. Também não sei se o mundo teria muita piada dessa maneira. Agora, o que é importante é nós conhecermos as regras do jogo, sabermos que é assim que nós funcionamos e adaptarmos-nos a isso, em vez de estarmos só a dizer isto não devia ser assim, se o ser humano, se. Isso não dá em nada. Depois aqui de um ponto de vista mais prático, falam do carisma, do charme também, que em vendas é essencial. E quando se diz vendas, não é estares a vender, imagina, porta a porta, porque queres vender a nós ou a televisão da Vodafone. Não, é de transmitir ideias, conseguires passar a tua mensagem. Não necessariamente para convencer a outra pessoa, mas para transmitires bem aquilo em que tu acreditas. Num debate ou numa conversa, numa troca de ideias com amigos, é frustrante tu queres transmitir o teu ponto de vista e não conseguires comunicar. Não é que tu o queiras convencer, mas queres pelo menos explicar o teu ponto de vista, dizer-lhe, olha, isto tem lógica para mim por causa disto, apesar de entender e respeitar o teu ponto de vista. E ele fala aqui um bocado disso e de mudar pensamentos e energia de uma área para a outra, a chamada transmutation que ele fala aqui, que é algo que nós temos cá dentro, o que se liga depois com o tema das emoções, que afetam mais o subconsciente do que a razão. Daí termos os traumas. E eu tenho os meus próprios traumas que me moldaram e sou uma pessoa diferente por causa disso. Por exemplo, em 2015 tive uma situação pessoal muito dura e por causa disso fiz aquela série aqui no canal do 2016, o melhor ano. Foi um processo de transformação interior que eu quis partilhar convosco, porque podia haver alguém também a passar por uma situação difícil e que quisesse aproveitar esse momento para se transformar e melhorar. E lá está, eu podia ter ficado só a chorar e a pensar como a vida é injusta e que sou uma vítima, mas preferi usar essa energia para fazer algo melhor. E foi tudo isso que eu construí que hoje me permite estar aqui. Mas enfim, divago. O que eu queria dizer é outra ideia que ele diz aqui no livro e é super importante porque se algum dia houver um confronto, um conflito entre a nossa imaginação e a nossa vontade, quem vai ganhar é a imaginação. Mesmo que eu saiba que não é aquilo, mesmo que eu queira, o outro lado vence. A tal parte da emoção, de não sermos 100% racionais. Há pessoas que têm mais força de vontade e uma ideia interessante de um livro que depois tem a ver qual é que é, posso partilhar contigo, é que a força de vontade gasta-se. Ou seja, não é, eu tenho mais força de vontade do que tu. Não. Talvez consiga um bocado, mas depois eventualmente fico cansado, esgotado mentalmente e não consigo ter mais força de vontade. Tenho que depois de ir dormir para recuperar isso. Achei super interessante esta ideia. Por isso uma pessoa estar sempre a contrariar-se em tudo, tipo robô, não vai correr bem. Dá numas coisas, mas depois outras já não vai dar. Por isso, tem que pensar bem a que coisas é que quer dizer que sim ou que não. Porque não vai dar para tudo. Não vai dar para ser completamente robótica. Depois, voltando àquela ideia inicial de nós termos um objetivo, mas não sabermos como é que o vamos atingir, esse como, na verdade, não vamos ser nós a decidir. Vai ser o nosso subconsciente, portanto, nós vamos pôr aquela ideia na cabeça e as ideias vão aparecendo. Não vamos ser nós a dizer, é isto e vai ser assim e assado. Não, é isto que eu quero e depois maturando a ideia ao fim de alguns dias, ou meses, o que for, o cérebro vai matutando e vai chegando a conclusões, vai-nos dando ideias. Eu tenho notado imenso isso ao longo da minha vida, aqui no canal, tipo, que ideias, o que é que eu posso fazer diferente, novo, melhor, adaptar-me. Estás-me agora a ver a gravar aqui pela primeira vez neste novo cenário. Mudei aqui novamente o estúdio mais pequeno de Portugal e isto está sempre a processar. Não é, agora vou-me sentar, vou pensar o que é que vou fazer. Não, não é assim. As ideias vão aparecendo, porque eu já pus na ideia o que é que eu quero, o meu objetivo, e o cérebro vai-me trazendo ideias. Olha, agora experimenta isto, experimenta aquilo. E eu vou fazendo aos poucos, porque assim também dá para ir aprendendo e fazendo. Não faço tudo de uma vez. Faço um bocado, agora estou a testar este novo cenário, aprender o que é que resulta, o que é que não resulta, o que é que eu tenho que melhorar e ir fazendo aos poucos. Não faço tudo de uma vez, porque, por exemplo, a ideia que eu tinha antes já não deu para aplicar aqui. Portanto, também não levei esta ideia completamente até ao fim, porque percebi que havia aqui logo muitas limitações. Mas então, pensar muito em algo para isso entrar no subconsciente. Eu sei, isto parece estranho, mas olha, da minha experiência resultou, ele também fala aqui, mais de 40 milhões de pessoas já leram isto e devem ter gostado, por isso
isso é que também vão continuando a recomendar. E outro ponto engraçado é que ele diz para não ter pensamentos negativos. Portanto, aquela coisa de criticar os outros, isso alimenta as nossas emoções negativas e isso baralha o cérebro e não avança. Se calhar ele até dá prioridade às negativas. Por isso, inundar o nosso cérebro, os nossos pensamentos de coisas positivas. A sério, eu sinto-me estranho a falar isto. É o Gustavo Santos que fala assim destas coisas. Eu entendo o teu ceticismo. Por isso, o que eu te diria era mesmo para leres, experimentares e depois diz-me nos comentários o que é que achaste. Olha, outra ideia. Ter conselheiros imaginários. O que é que se pode dizer sobre isto? Num mundo tão racional, tão de ciência como nós, tão pragmático, isto é de que ano, já agora? Ele nasceu em 83, morreu em 70, o livro deve ser para aí de 1930, portanto tem para aí 100 anos. Hoje em dia já não é a mesma coisa, não é? A forma como as pessoas olham para o mundo, apesar de ficar muita coisa idêntica. Mas a nossa abordagem é que é um bocadinho mais cética em relação a estas coisas. Depois ele sugere, antes de derrotares um inimigo, tens de o conhecer, tens de saber o nome dele. E aqui há um parênteses, uma curiosidade, é que na Bíblia Deus não diz o seu nome. Quando lhe perguntam, ele não responde, que é para o profeta não o controlar. Controlar, no fundo, é não o poder chamar quando ele quer. E não se consegue sequer referir a ele. Não consegue dizer, foi o... não sei o nome dele. Ou, vem cá. Não vem. Não chamaste? É um pormenor, mas achei interessante. Quando ele disse isto aqui no livro, ok, então foi por isso. E como é que isso se aplica na nossa vida? Se houver algo que nos assusta ou que nos preocupa, por exemplo, tenho medo de não conseguir acabar este trabalho a tempo. Porquê? Porque o meu chefe pode ficar zangado comigo e pode despedir-me. E tenho medo de perder o emprego. Porque tenho medo de ficar sem dinheiro. Porque tenho medo de conseguir deixar de pagar a renda da casa. Porque tenho medo de ser posto fora. Porque tenho medo de não ter nenhum amigo ou familiar que me acolha. Porque tenho medo de dormir na rua. Porque tenho medo que alguém me faça mal lá e que eu não me consiga defender e que eu morra. Então eu tenho medo de não conseguir acabar este projeto porque tenho medo de morrer. Isto é um exemplo. E ajuda a ver mais claramente se faz sentido aquele medo que nós estamos a ver. Vamos fazendo perguntas, até chegarmos à razão principal. E quando lá chegarmos pensamos, ok, isto é lógico, ou então, não, isto não faz sentido nenhum. E aí o medo ou se dissipa, ou então, ok, vamos tentar resolver isto. Por exemplo, tenho de ir ter com aqueles amigos, apesar de não me apetecer muito ir, porque eles são más influências. Então, mas se não te apetece ir, porquê é que vais? Porque tenho medo que eles deixem de me convidar se eu não for agora. Ok, então, assim já não vais ter más influências. Então diz que não vais, poupas tempo e fazes menos asneiras. Boa. Faz sentido. Então pensar tudo assim, desta maneira, ajuda-nos a ver as coisas mais claramente e a mudar de rumo sempre que for necessário. Porque senão estamos só no pensamento superficial, no primeiro que vem, reagimos a isso sem ponderar o que é que faz mais sentido para nós. Agora, isto é difícil porque o ser humano tem um desejo tão grande de pertença que isto pode não ser assim tão claro. Daí este raciocínio de perguntas para ajudar a ver melhor as coisas. E claro que isto são exemplos simplistas, mas se aplicares isto à tua vida, vais descobrir pontos interessantes. E ele aqui identifica vários medos. Em primeiro lugar, o medo da pobreza. Segundo, o medo da crítica. Terceiro, o medo da doença. Quarto, a perda amorosa. O quinto, a morte. E sexto, a velhice. Ele aqui explica mais em detalhe. Por exemplo, aqui tens sintomas do medo da pobreza, não é? Portanto, tens aqui muito detalhe sobre isso. Olha aqui. O medo mais destrutivo. O medo da pobreza é um estado de espírito, nada mais, mas é o suficiente para destruir as suas possibilidades de êxito em qualquer empreendimento. Ele aqui destila tudo em pormenor e acho que é super interessante para também nós vermos como é que isto se aplica à nossa vida, de que forma é que somos afetados por estes medos, como é que isso condiciona as nossas decisões e aquilo que fazemos. E achei super interessante estas categorias que ele escreveu. Põe tipo em caixinhas, né? Apesar que lá está, nós não somos robôs, é difícil colocar tudo em caixinhas, mas dá para ter algumas ideias e ajudar-nos depois a melhorar a nossa vida. Depois outro ponto que se calhar já ouviste, a riqueza não se mede pelo que tu tens, mas por aquilo que tu és. E o grande Eugénio das ciências dos investimentos diz que os nossos investimentos crescem à medida que nós crescemos. Gostei imenso desta frase. A primeira vez que eu ouvi eu pensei, quero seguir este canal. Foi mesmo assim um grande impacto para mim porque a frase fez todo o sentido. Mas volto a sublinhar, riqueza do dinheiro não é o mais importante. Apesar de que há muita gente que diz, dá-me o dinheiro que eu preciso e eu depois encontro o resto. E assim voltamos ao início do vídeo e fechamos este ciclo e também o livro. E perguntava-te que ideia é que mais te marcou de todas estas que partilhei, ou se já leste o livro, qual é que foi aquela que mais gostaste? E diz-me também que livro é que queres que eu te traga num próximo vídeo desta série. E eu vejo-te aqui neste vídeo que o algoritmo do YouTube acredita que é aquele que tu vais gostar mais, ou então este aqui, que foi o mais recente que lancei no canal. Então passa por lá e até já!